Aqui e Ali, radiotv.com. Informações e entretenimento. De Bebedouro para o mundo. Bom dia. Começa agora. Aqui Ali Notícias. Aqui Ali radiotv.com. Aqui Ali Notícias. Prioridade para os acontecimentos do dia. As últimas do esporte. Aqui Ali Notícias. Os destaques do dia. Mega Sena, ninguém acerta 6 dezenas e prêmio acumula em 11 milhões de reais. Proprietários de veículos com placa final 3 têm até hoje para pagar o IPVA 2021 sem desconto. Informações gerais para você ficar bem informado nesta quinta-feira. Suspenso feriado de carnaval em todo o estado de São Paulo. Trabalhador que recusar vacina pode ser demitido por justa causa. Decreto estabelece incumbências à Comissão de Equilíbrio Financeiro da Prefeitura. Vereadores cobram melhorias em vias e praças da cidade. Novo comandante da Guarda Municipal fala de seu trabalho à frente da corporação. São 2.681 diagnósticos da Covid-19 em Bebedouro. Cidade inicia a aplicação da segunda dose da Coronavac. Decreto estabelece as competências de comissão da Prefeitura. Vacina e máscara é o tema do editorial. Os resultados dos jogos da sequência da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ninguém no G4 vence e o Vasco segue na zona de rebaixamento do Brasileirão. Mundial de Clubes termina no Catar. Palmeiras tenta sair de cabeça erguida. Quinta-feira, 11 de fevereiro, verão brasileiro, lua nova. Este é o dia de número 42 de 2021. Aqui Ali Notícias, edição número 5072. Uma produção Irra Comunicação. Apresentação Eduardo e Carol Irra. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O CPP coloca à sua disposição uma bem estruturada área de lazer e esportes com piscinas, quadras, campo de futsal social, salão de festas, parque infantil e lanchonete. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. A prevenção da hipertensão arterial deve ser feita em todos os momentos da nossa vida. Desde os jovens já podemos adquirir hábitos mais saudáveis que irão ajudar a combater até mesmo outras doenças. Para ficar longe do estresse, que é um dos causadores da hipertensão, podemos procurar atividades que acalmem a mente, como caminhadas e meditação. Cuidar da hidratação bebendo água e mantendo uma alimentação rica em frutas, vegetais e legumes também ajudará a prevenir a doença. Porém, se você estiver sentindo sintomas como dor de cabeça, falta de ar, visão borrada, zumbido no ouvido, tontura e dores no peito, procure imediatamente ajuda médica. A edição de fevereiro da Aqui e Ali está super especial. O dentista Dr. Euclides Gustavo Rossetti discorre sobre implantes e periodontia. Confira as novidades dessas duas especialidades e como é importante cuidar da saúde bucal mesmo em tempos de pandemia. Na página Estilo, Laís Santin aborda as tendências que prometem invadir o outono e inverno com base em referências nacionais e internacionais. Na coluna do psicólogo Marcelo Pelissari, saiba mais sobre o tema separação. Versatilidade na Aqui e Ali de fevereiro. Crônica sobre o cotidiano, jogo de palavras, valorização do idioma.
A doutora em Educação Escolar, Rejane de Oliveira, analisa os impactos no setor com a introdução das tecnologias e a alteração no formato das aulas, de presenciais para remotas. Aqui e Ali, a sua revista de Bebedouro e da região. Aqui e Ali Notícias, previsão do tempo, comemorações, santo do dia. Sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite nesta quinta-feira em Bebedouro e na microrregião. O pôr do sol se dará às 6 horas e 54 minutos. Temperatura máxima de 30 graus. Umidade relativa no ar 84%. Para amanhã, sexta-feira, sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. Temperatura máxima de 29 graus e mínima de 21. Comemoram-se hoje, 11 de fevereiro, o Dia Mundial do Enfermo, Dia da Independência do Japão, o país do sol nascente, cuja capital é Tóquio, e o dia da morte de Oswaldo Cruz, em 1917, médico e sanitarista brasileiro. Hoje, 11 de fevereiro, é o dia de Nossa Senhora de Lourdes. A igreja comemora hoje a aparição de Nossa Senhora de Lourdes, a Bernadette Soubirous, na gruta de Mazabielle, perto de Lourdes, na França, em fevereiro de 1858. Bernadette foi constantemente interrogada e avaliada por autoridades civis, eclesiásticas, por diversos médicos, e concluiu-se que as aparições de Nossa Senhora eram verídicas. Agora, os fatos que marcaram o dia pelo mundo, a imprensa fazendo a memória da informação, os acontecimentos ao longo dos anos no dia de hoje. No dia 11 de fevereiro de 1929, o governante Benito Mussolini e o Papa Pio XI assinaram o Tratado de Latrão, que elevou Roma à condição de cidade-estado e deu sua soberania à Igreja Católica. Em 11 de fevereiro de 1963, os Beatles gravaram o seu primeiro álbum, intitulado Please Please Me. No dia 11 de fevereiro de 1990, Nelson Mandela, Nobel da Paz e líder negro da África do Sul, foi solto depois de passar 27 anos na prisão. E em 11 de fevereiro de 2005, morreu aos 89 anos o dramaturgo norte-americano Arthur Miller, vítima de câncer, pneumonia e problemas cardíacos. O autor, que foi casado com a atriz Marilyn Monroe, escreveu As Feiticeiras de Salem em 1953. Aqui e Ali, radiotv.com. Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2.343 da Mega Sena, sorteadas quarta-feira em São Paulo. Para o próximo sorteio, que acontece sábado, o prêmio previsto para as apostas vencedoras das 6 dezenas é de 11 milhões de reais. As dezenas sorteadas da Mega Sena: 04, 31, 42, 45, 49, 56. Outra vez: 04, 31, 42, 45, 49 e 56. A Quina teve 24 apostas ganhadoras e cada uma leva R$ 83.890. A quadra teve 2.507 apostas vencedoras e cada uma recebe R$ 1.140. As apostas em casas lotéricas ou pela internet ou pelo aplicativo Loterias Caixa para o concurso 2.344 da Mega Sena
podem ser feitas até às 7 da noite de sábado. A aposta mínima custa R$ 4,50. O sorteio também será realizado sábado, mas às 8 da noite. O prêmio estimado para quem acertar as 6 dezenas é de 11 milhões de reais. Boa sorte! Aqui Ali Notícias, pelo canal online aquialiradiotv.com. Os proprietários de veículos com placa final 3 têm até esta quinta-feira para efetuar o pagamento à vista sem desconto do IPVA 2021. Para os contribuintes que optaram pelo parcelamento do tributo, o prazo de recolhimento da segunda cota também vence nesta quinta-feira. A consulta do valor pode ser feita em toda a rede bancária ou diretamente em portal.fazenda.gov.br/serviços/IPVA. O calendário desta segunda fase segue até o dia 25 de fevereiro para os veículos com final de placa 0. Quanto a antecipar o licenciamento anual, tem de ser quitado integralmente todos os débitos sobre o veículo: IPVA, taxa de licenciamento, prêmio do seguro DPVAT e, se for o caso, multas de trânsito. Aqui Ali Notícias, informação e cultura na sua manhã. Na Tudo Belo, short de malha para bebê por apenas R$ 9,90. Body de bebê regata só R$ 17,90. Conjunto masculino de bermuda do número 1 ao 3, R$ 39,90 e do número 4 ao 8, R$ 49,90. Conjunto feminino do número 10 ao 16, R$ 39,90. Na Tudo Belo, várias promoções em moda adulto. Siga as redes sociais da loja, Facebook e Instagram. Tudo Belo, amplo estacionamento para sua comodidade, uma loja completa. Na Tudo Belo, atendimento personalizado e de acordo com os protocolos sanitários e de saúde para a sua segurança. Tudo Belo, Rua Coronel João Manuel, 839, Centro, Bebedouro. Telefone 17 3342 7272. A informação na sua manhã. Na volta do intervalo, informações gerais para você ficar bem informado nesta quinta-feira. Radial Pneus, acessórios, molas, suspensão, amortecedores, escapamentos, peças para reposição, alinhamentos e balanceamentos. O prazer de dirigir com segurança e com o seu veículo em dia com a manutenção. Radial Pneus, Avenida Ralph Urquim, 1390. Telefone 17 3342 7744, Bebedouro. Muitas novidades para você. Aqui Ali Notícias, das 7 às 8 da manhã, pelo canal online aquialiradiotv.com. Aqui Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Além de conteúdo informativo, no aquialiradiotv.com, uma programação especial de músicas selecionadas dos gêneros pop, rock, sertanejo e muito mais. aquialiradiotv.com, conectado com as novas tecnologias, profissionalismo em conteúdo de comunicação. Acesse aquialiradiotv.com. Problema de visão? Só o Bira tem a solução. Ligue 98100-9787 e conheça a solução para o seu problema de visão. Ligue 98100-9787 e agendaremos sua consulta com um super desconto no oftalmo de sua preferência. Porque sabe quem tem a solução para o seu problema de visão? Só o Bira. Só o Bira. Só o Bira tem a solução. 98100-9787, a solução para a sua boa visão. Bira Vieira, a melhor rede de óticas da região. Bebedouro, Monte Azul e Rio Preto. Aqui Ali Notícias. O que acontece na sua cidade? O dia a dia nas rodovias da região.
Nós vamos agora às informações das rodovias administradas pela concessionária TEB com Osmar Nogueira. Bom dia, Osmar. Olá, Carol. Bom dia. Bom dia a todos os internautas do Aqui e Ali Notícias. Olha, ontem, quarta-feira, dia 10 de fevereiro, a concessionária de rodovias TEB realizou 19 atendimentos aos usuários e teve atendimento também para um acidente. Esse acidente ocorreu por volta das 12 horas e 30 minutos, meio-dia e meio. Foi na SP-322, que é a rodovia Armando Salles de Oliveira, no quilômetro 395, município de Bebedouro. Foi acidente, o veículo envolvido foi um automóvel Volkswagen Fox. E segundo informações pelo local, a condutora seguia no sentido Bebedouro a Monte Azul, quando, por motivos ignorados, perdeu o controle do carro e capotou. A condutora sofreu ferimentos considerados graves, foi socorrida pelos serviços médicos da TEB e conduzida para o pronto-socorro do Hospital Unimed, Unidade 2. Com ela havia uma acompanhante que sofreu ferimentos leves. A acompanhante foi socorrida pelo resgate do Corpo de Bombeiros e levada para o mesmo pronto-socorro. A condutora de 32 anos e a sua acompanhante de 28 residem em Monte Azul Paulista. Então, esse foi o único acidente que tivemos ontem nas rodovias administradas pela TEB, Carol. Tá certo, então, Osmar. Muito obrigada pela informação. Um bom dia para você e até a próxima. Obrigado a todos vocês e até a próxima. Aqui e Ali Notícias, em seu canal da web, informação e cultura que fazem você voar mais alto. Agora, informações gerais para você ficar bem informado nesta quinta-feira. A Câmara dos Deputados aprova o projeto que prevê autonomia para o Banco Central. Agora, o texto segue para a sanção presidencial. A votação ocorre um dia após ter sido aprovada a urgência do projeto. Em um primeiro momento da sessão, os deputados aprovaram o texto base por 339 votos a 114. Depois, analisaram os destaques que visavam modificar a redação. Todos foram rejeitados. O texto já foi aprovado pelo Senado e, entre outros pontos, define que o presidente do Banco Central terá mandato de 4 anos, não coincidente com o do presidente da República. Um dos objetivos com a mudança é blindar o órgão de pressões político-partidárias. A proposta tem o aval da equipe econômica. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que pretende buscar uma solução para a nova rodada do auxílio emergencial em estudo pelo governo, que não passe pela adoção de um novo imposto. Em entrevista, Pacheco disse que a criação de imposto é sempre algo traumático, mas não detalhou qual seria a melhor alternativa para financiar o programa. As 11 cidades com a maior área de desmatamento na Amazônia entre agosto de 2019 e julho de 2020 representam 40,5% do que foi perdido de floresta no período, de acordo com dados do INPE. O vice-presidente Hamilton Mourão afirma que o governo irá focar a fiscalização em uma lista de cidades que concentram 70% dos crimes ambientais no Brasil. A empresa de segurança cibernética PSAF disse que dados de mais de 100 milhões de celulares de brasileiros foram vazados. As primeiras suspeitas são de que os dados seriam de 2 operadoras de telefonias, mas a PSAF ainda não conseguiu confirmar. Ao todo, foram 102.822.000 números vazados, segundo a empresa. Estão disponíveis informações como CPF, número de celular, tipo de conta telefônica, minutos gastos em ligação e outros dados pessoais. A pandemia do coronavírus afetou a folia de carnaval neste ano no Brasil. Por todo o país, os desfiles, blocos e festas
foram suspensos para combater a disseminação da doença. E para quem pensa em viajar, na maior parte do país, os dias serão de trabalho normal. Isso acontece porque o carnaval não é feriado nacional, ele só é considerado feriado se estiver previsto em lei estadual ou municipal. Compromisso com a comunidade, a sua fonte segura de informação. E o governador João Dória anuncia que o feriado de carnaval, marcado para o dia 16 de fevereiro, terça-feira da próxima semana, está oficialmente suspenso em todo o estado de São Paulo. O mesmo acontece com o ponto facultativo, até então decidido para a data anterior. A segunda-feira, dia 15, será considerada igualmente útil pelo governo paulista para que aglomerações sejam evitadas. Os trabalhadores que se recusarem a tomar a vacina contra a Covid-19 sem apresentarem razões médicas documentadas poderão ser demitidos por justa causa, de acordo com o Ministério Público do Trabalho. A orientação do órgão é para que as empresas invistam em conscientização e negociem com seus funcionários, mas o entendimento é de que a mera recusa individual e injustificada à imunização não poderá colocar em risco a saúde dos demais empregados. No ano passado, o Supremo Tribunal Federal decidiu que, embora não possa forçar ninguém a se vacinar, o Estado pode sim impor medidas restritivas a quem se recusar a tomar o imunizante contra o coronavírus. Apesar de o governo não ter anunciado sanções aos negacionistas, as medidas poderiam incluir multa, vedação a matrículas em escolas e o impedimento à entrada em determinados lugares. Como o STF já se pronunciou em 3 ações, a recusa à vacina permite a imposição de consequências. Seguimos o princípio de que a vacina é uma proteção coletiva e não individual. O interesse coletivo sempre vai se sobrepor ao interesse individual. A solidariedade é um princípio fundante da Constituição, diz o Procurador-Geral Alberto Balazeiro. Ainda assim, a orientação é de que as demissões ocorram só como última alternativa após reiteradas tentativas de convencimento pelo empregador da importância da imunização em massa. Aqui, ali, notícias. O que acontece na sua cidade? Internet top de linha para toda a família e a sua empresa. Escolha a MD Brasil. Qualidade em telecomunicações e tecnologia da informação. Velocidade na conexão é com a MD Brasil. Assistência técnica e atendimento rápido e personalizado. MD Brasil TI Telecom, do Centro de Bebedouro para o Mundo. Rua Vicente Pascoal 332, telefone 3344-7277. Aqui ali, radiotv.com. Na volta do intervalo, o decreto estabelece incumbências à Comissão de Equilíbrio Financeiro da Prefeitura. A edição de fevereiro da Aqui e Ali está super especial. O dentista Dr. Euclides Gustavo Rossetti discorre sobre implantes e periodontia. Confira as novidades dessas 2 especialidades e como é importante cuidar da saúde bucal mesmo em tempos de pandemia. Na página Estilo, Laís Santin aborda as tendências que prometem invadir o outono e inverno com base em referências nacionais e internacionais. Na coluna do psicólogo Marcelo Pelissari, saiba mais sobre o tema separação, versatilidade na Aqui e Ali de fevereiro, crônicas sobre o cotidiano, jogo de palavras, valorização do idioma.
A doutora em Educação Escolar, Rejane de Oliveira, analisa os impactos no setor com a introdução das tecnologias e a alteração no formato das aulas, de presenciais para remotas. Aqui e Ali, a sua revista de Bebedouro e da região. Você sabia que a reciclagem reduz de forma importante o impacto sobre o meio ambiente? A reciclagem economiza recursos naturais e gera renda para os catadores de lixo que dependem desse descarte para sobreviver. É importante saber que é reciclado tudo aquilo que constitui interesse de transformação de partes ou o seu todo. Lembre-se de nunca misturar recicláveis com orgânicos, como cascas de frutas e legumes. Recicle e contribua para o bem do planeta. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O Centro do Professorado Paulista de Bebedouro atende a toda a microrregião e quer você como associado. A entidade também lhe oferece orientação jurídica e ajuda você com informações e documentação para que possa exercer tranquilamente o magistério. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Aqui e Ali, multipercursos mundo afora. Decreto determina incumbências da Comissão de Equilíbrio Financeiro e de Pagamentos das Despesas Públicas da Prefeitura de Bebedouro, com pagamento prioritário das que assegurem a continuidade dos serviços, conforme os programas aprovados na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Orçamento de 2021. A programação financeira constante em lei complementar explicitará as quantias destinadas ao pagamento da dívida flutuante apurada em 31 de dezembro de 2020. A Comissão de Equilíbrio Financeiro fará análise das despesas que restam para serem pagas com as incumbências a seguir: avaliar o passivo, propor a programação do exercício e reavaliá-la pelo menos quinzenalmente, sugerir formas alternativas de extinção de créditos de terceiros constantes do passivo financeiro, apurar os fatos capazes de afetar as contas públicas e sugerir medidas de contenção dos gastos e de estímulo à arrecadação. Ao baixar o decreto, o prefeito Lucas Serem busca o equilíbrio nas contas da Prefeitura de Bebedouro, dado o preocupante déficit, muitas despesas e restos a pagar para poucas disponibilidades. Ele observa que os recursos da arrecadação da Receita do Orçamento de 2021 devem ser prioritariamente destinados a assegurar a continuidade das ações governamentais. A programação financeira, com base na Lei de Responsabilidade Fiscal, deve assegurar recursos para a solução do passivo de maneira compatível com a continuidade da prestação dos serviços públicos. O prefeito Lucas Serem também considera a crise por que passa o Brasil, o que provoca queda nas receitas do município e das transferências da União e do Estado, bem como diminuição das que ocorrem voluntariamente. 4 vereadores da Câmara de Bebedouro cobram do prefeito Lucas Serem, do DEM, que determine serviços de melhoria em vias e praças. Chanel do Solidariedade quer sinalização de trânsito com pintura de solo, inclusive faixa de pedestres e placas indicativas no encontro da rua Nilce Rustice Ribeiro, no Jardim Moriá, com a Avenida Joaquim Alves Guimarães, no Vale do Sol, na Zona Norte. Edgar Schelle, do PSDB, pede calçamento, bancos, iluminação e jardinagem na Praça Armando Salles de Oliveira, que fica entre as ruas Luiz Brunelli, Frei Clemente Graça e Paraná,
às margens da rodovia Armando de Salles Oliveira, a SP 322, no Jardim Júlia. Ele também indica calçamento, bancos, iluminação e jardinagem na Praça Irmã Dulce, localizada entre as ruas Raquel Beleza França de Carvalho, João Guimarães Raif, Eufrida Silva de Brito e Vito e Cacilda Carvalho Caputo, no residencial São Conrado. Já a vereadora Eliana Merchan do DEM sugere uma academia de ginástica ao ar livre na Praça da Bíblia, entre as ruas Carlos Brey e José de Almeida Santos, no Jardim Centenário, na Zona Leste. Gilberto Viana, do MDB, cobra operação tapa-buracos ou recapeamento asfáltico em toda a rua Josué Mendes da Silva e até o número 1303 da rua Frei Clemente Grassi. Ele quer serviço de tapa-buracos na rua Augusto de Carvalho, em frente aos números 363 e 343, e também no lado oposto, onde fica localizada uma praça no Jardim Alvorada, na zona oeste de Bebedouro. O vereador também indica a poda das árvores na Praça do Jardim Paraíso e o deslocamento da placa com a inscrição exclusivo para ambulantes para a frente das árvores ou próximo das guias, bem como a pintura de faixas em toda a extensão do estacionamento. Gilberto Viana sugere estudos sobre a possibilidade de aquisição de 2 veículos para a Guarda Civil Municipal para que possa ser implantado o projeto Patrulha Rural para servir inclusive o assentamento Reage Brasil. Aqui ali, radiotv.com. O repórter Toninho Silva entrevista o comandante da Guarda Civil Municipal, Lourival Padovan, pouco mais de 40 dias após sua posse. A reportagem fala com o comandante da Guarda Civil Municipal de Bebedouro, Lourival Padovan. Bom dia, comandante. Bom dia a todos. O prefeito Lucas fez o convite para mim estar à frente da corporação, no qual eu aceitei. Tenho 29 anos de casa, de profissão já, são 29 anos trabalhado, e ele fez o convite, eu acabei aceitando para estar à frente da corporação e para dar sequência daquele trabalho que vinha sendo realizado. Estou contando com o apoio de cada GCM, cada um fazendo a sua parte para o bem-estar aí da população de Bebedouro. Nós estamos do segundo mês do ano, estamos em fevereiro. Até agora, teve muita atuação da GCM neste ano, comandante? São várias, e aumentou bastante por conta aí da pandemia que estamos vivendo aí, como a gente somos fiscalizadores também, então está tendo muito descumprimento de ordem. Aí a própria população veja e acaba fazendo a ligação para a gente fazer o atendimento lá, que é o descumprimento de ordem, que cada mês muda a fase aí, a atual que estamos vivendo aí no nosso município. O que mais chama a atenção da Guarda? São as festas clandestinas ou mesmo pessoas em comércio? Qual que é a denúncia mais que chega aqui até a GCM? São dos dois lados, viu? Tanto a festa, que tem várias que o pessoal, os jovens, não tá se atentando para a gravidade da coisa. E também tem os comércios, que o pessoal também não aguenta mais ficar parado para poder se receber. O pessoal, de um jeito ou de outro, tem que estar trabalhando. Aí o pessoal tem que... acaba quebrando as regras. Isso, acaba tentando quebrar as regras, Aí a gente vai lá, a gente faz a orientação. No caso, aí tem que fazer uma multa, mas no primeiro momento é sempre na orientação, porque não está fácil para ninguém. O pessoal está tendo dificuldade tanto para trabalhar e tanto para poder pagar as contas, Eu gostaria que o senhor falasse um pouco dessa parceria que tem tanto com a Polícia Militar e com a Polícia Civil, comandante.
Hoje a gente tem um vínculo muito bom, tanto com a Polícia Militar, nós temos um grupo integrado, grupo de WhatsApp, tanto com a Militar quanto da Civil. E a gente já tanto quando foi solicitado, tanto uma corporação como outra, a gente está sempre disposto a ajudar e vice-versa. E a gente também apoia eles e eles também acabam apoiando a gente também, caso a gente precise, a gente liga lá, é um pelo outro no caso aí. Então, onde era o pelotão do Corpo de Bombeiros, passa por uma reforma e a GCM vai para lá. Esse local vai facilitar o trabalho de vocês? Com certeza, hein? Hoje estamos bem locados aqui, só que esse prédio aqui é um prédio particular, né? Paga-se aluguel e nós estamos indo num prédio próprio, prédio público. E para nós, para o município fica mais fácil, né? Não tem o aluguel. E para nós vai ficar fácil porque é um local bem centralizado, fica bom para o atendimento do público e também para o despacho das ocorrências quando solicitado. É o primordial lá. O que está sendo feito lá nesse local, onde era o Corpo de Bombeiros? A princípio já está feita a pintura externa, né? Estamos adequando lá, que tem alocando salas lá, né? Está sendo dividido, fazendo divisória. E a Defesa Civil também, que vai ficar com a gente também. Vai ser uma parceria. Uma parceria, onde era uma piscina lá de treinamento dos bombeiros, vai ser o estacionamento aí, porque as viaturas vão ficar paradas em 45 graus e lá vai aumentar também o estacionamento aí para pôr nossas viaturas. Tem uma previsão, comandante, de quando vocês vão transferir para lá, para a nova sede? Olha, está transcorrendo dentro da normalidade, então creio que até o final do mês eu acho que já está terminada a reforma e provavelmente mês que vem já estamos instalados lá já. Comandante, foi um prazer falar com o senhor e nós estamos à disposição para toda e qualquer divulgação que necessite a GCM de Bebedouro. E estamos à disposição também. Precisar da gente é só entrar em contato que estamos à disposição. Ouvimos o comandante da GCM de Bebedouro, o senhor Lorival Padovan. Reportagem Toninho Silva. Desde o alvorecer às 7 da manhã, Aqui e Ali Notícias. Fique por dentro do que acontece na sua cidade. Prefeitura confirma 2.681 diagnósticos da Covid-19 em Bebedouro, conforme boletim desta quarta-feira. São 2.568 recuperados, 44 positivos em monitoramento, 46 óbitos locais e 23 registrados em outros hospitais, 43 internados, 18 da cidade, 58 suspeitos em investigação, 55 atendimentos em unidade de tratamento de gripe, 5.028 descartados e 7.767 notificações. Já o Brasil registrou 1.357 mortes pela Covid-19 em 24 horas, chegando ao total de 234.945 óbitos pela doença. Com isso, a média móvel foi de 1.050, já são 3 semanas com a média acima da marca de 1.000. Em casos confirmados desde o começo da pandemia, 9.662.305 brasileiros já tiveram ou têm o novo coronavírus. 8 estados estão com alta nas mortes. Trabalhadores de saúde recebem a partir desta quinta-feira a segunda dose da vacina contra a Covid-19, com aplicação nos hospitais municipal, estadual e Unimed. Cerca de 200 idosos e cuidadores que atuam em asilos também são contemplados. Serão vacinados os 1.360 que receberam a dose da Coronavac em 20 de janeiro. A secretária de Saúde, Silvéria Peixoto Laredo, afirma que a imunização é feita de acordo com a chegada da vacina. Por isso, ela recomenda ficar atento e acompanhar de perto as informações
transmitidas pela Prefeitura. A campanha beneficia as instituições que acolhem idosos na cidade: Lar do Idoso, Recanto São Vicente de Paulo, Vila Lucas Evangelista, Vila Vicentina e Terça da Serra. RadioTV.com. Falecimento. Faleceu hoje aos 70 anos Geni Maria de Oliveira Moraes, natural de Morro Agudo. Residia na Avenida Francisco Martins Alvarez, número 522, no Jardim Alvorada, em Bebedouro. Viúva de Miguel Cardoso Moraes, 4 filhos: Paulo Henrique, Edivaldo Aparecido, Cléria Aparecida e Renato. Sem velório. Sepultamento hoje às 9 da manhã em Bebedouro. Funerária São João anuncia o falecimento aos 70 anos de Geni Maria de Oliveira Moraes. Desde o alvorecer às 7 da manhã, Aqui Ali Notícias. Fique por dentro do que acontece na sua cidade. Na Tudo Belo, short de malha para bebê por apenas R$ 9,90. Body de bebê regata só R$ 17,90. Conjunto masculino de bermuda do número 1 ao 3, R$ 39,90. E do número 4 ao 8, R$ 49,90. Conjunto feminino do número 10 ao 16, R$ 39,90. Na Tudo Belo, várias promoções em moda adulto. Siga as redes sociais da loja, Facebook e Instagram. Tudo Belo, amplo estacionamento para a sua comodidade, uma loja completa. Na Tudo Belo, atendimento personalizado e de acordo com os protocolos sanitários e de saúde para a sua segurança. Tudo Belo, Rua Coronel João Manuel, 839, Centro, Bebedouro. Telefone 17 3342 7272. RadioTV.com. Na volta do intervalo, no editorial, o tema vacina e máscara. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O Centro do Professorado Paulista de Bebedouro atende a toda a microrregião e quer você como associado. A entidade também lhe oferece orientação jurídica e ajuda você com informações e documentação para que possa exercer tranquilamente o magistério. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na Rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Vacina contra o HPV. Desde que foi incorporada ao calendário nacional de vacinação, milhões de meninas de 9 a 14 anos procuraram as unidades do Sistema Único de Saúde, SUS, para completar o esquema com a segunda dose. A cobertura da vacina só fica completa com as 2 doses. A doença pode causar câncer, sendo o mais comum o de colo do útero. Procure um posto de saúde mais perto de você ou entre em contato com o Disque Saúde pelo número 136 e se informe. Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus. Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, mola, suspensão, peças para reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus. Raul Furquim 1390. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu? Você sintoniza Aqui Ali RadioTV.com. Informação e entretenimento de Bebedouro para o mundo. Decreto outorga competências à Comissão de Avaliação e Reavaliação de Bens Móveis e Imóveis do Patrimônio Público Municipal de Bebedouro, cuja missão é avaliar, reavaliar, depreciação os bens sob sua guarda e que, por força da legislação, demandem essas providências. A comissão é integrada pelos servidores Marcelo Ramos, da Controladoria Geral do Município, Reinaldo Francisco, do Almoxarifado Patrimônio, Wilson Batista da Silva, do Patrimônio, Edmilson de Moraes, do Almoxarifado,
Rosângela de Vito Balbi, do Patrimônio do Hospital Municipal, André Ricardo Ferreira Muniz, do Departamento de Finanças, e César Augusto de Souza, da Divisão de Compras. A comissão também terá de verificar a prestabilidade dos bens móveis e, no caso de inservibilidade, propor sua alienação. Deverá levantar e identificar os bens de infraestrutura, bem como manifestar-se sobre os valores. Aqui e Ali Notícias, editorial. Vacina e máscara. O maior presente neste ano tem nome e poder imenso de proporcionar sorrisos por meio de uma picada, um furinho no braço. No entanto, é preciso deixar claro que, seja a Coronavac ou a vacina produzida pela AstraZeneca Oxford ou qualquer outra, a conduta é continuar de máscara, evitar aglomerações e seguir as demais medidas de precauções já conhecidas. Tomar a vacina não significa que a questão coronavírus esteja resolvida. É necessário aprender a conviver com a Covid, uma vez que o vírus que ocasiona a doença se fará presente no dia a dia ainda por um bom tempo. Que todos estejam conscientes dessa realidade e deixem de ir na conversa dos que insistem em pregar justamente o contrário, muitas vezes com fake news via redes sociais. Confie apenas em divulgações feitas por órgãos sérios e com muita credibilidade no mundo da comunicação. E também nas explicações dos trabalhadores de saúde, que são especialistas na questão coronavírus. É isso. Aqui e Ali Notícias, informação e cultura na sua manhã. Na volta do intervalo, os resultados dos jogos da sequência da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ganhar o teu sorriso é tudo que eu mais quero. Tudo tem mais cor, tudo fica belo. Se o presente for, dá tudo belo. Tudo belo, tudo belo. Pra quem cuida com amor. Tudo belo, pra tudo belo eu vou. A edição de fevereiro da Aqui e Ali está super especial. O dentista Dr. Euclides Gustavo Rossetti discorre sobre implantes e periodontia. Confira as novidades dessas duas especialidades e como é importante cuidar da saúde bucal mesmo em tempos de pandemia. Na página Estilo, Laís Santin aborda as tendências que prometem invadir o outono e inverno com base em referências nacionais e internacionais. Na coluna do psicólogo Marcelo Pelissari, saiba mais sobre o tema separação. Versatilidade na Aqui e Ali de fevereiro. Crônica sobre o cotidiano, jogo de palavras, valorização do idioma. A doutora em Educação Escolar, Rejane de Oliveira, analisa os impactos no setor com a introdução das tecnologias e a alteração no formato das aulas, de presenciais para remotas. Aqui e Ali, a sua revista de Bebedouro e da região. Apesar das pessoas acharem que existe muita água potável em abundância no mundo, a realidade é bem diferente do que parece. Existem 97% de águas salgadas e 3% de águas doces no planeta, mas a quantidade de água potável disponível ao uso humano é bem menor, 0,007% desse imenso total. Todos podem e devem ajudar a cuidar da água. Observe o seu uso diário de água e pense em como você poderia mudar os seus hábitos de forma a economizá-la. As metas são individuais, mas a conquista de preservação é de todos nós. Aqui e Ali Notícias e o esporte pra você. Futebol, futsal, artes marciais, basquetebol, natação,
vôlei, atletismo, automobilismo. Todas as modalidades no Aqui Ali Notícias. Aqui Ali Notícias. E o esporte para você. Mundial de Clubes. Hoje, ao meio-dia, o Al-Ahly enfrenta o Palmeiras na disputa do terceiro lugar. E às 3h tem Bayern de Munique e Tigres do México. Campeonato Brasileiro da Série A, sequência da 35ª rodada. Ontem, Inter de Porto Alegre perdeu para o Sport Recife por 2-1. Fortaleza goleou o Vasco da Gama por 3-0. São Paulo e Ceará empataram em 1-1. Fluminense do Rio e Atlético Mineiro empataram em 0-0. E o Corinthians empatou com o Atlético Paranaense por 3-3. As informações esportivas são atualizadas e do seu interesse. Obrigada pela audiência. Na volta do intervalo, ninguém no G4 vence. Vasco segue na zona de rebaixamento do Brasileirão. Radial Pneus, acessórios, molas, suspensão, amortecedores, escapamentos, peças para reposição, alinhamentos e balanceamentos. O prazer de dirigir com segurança e com o seu veículo em dia com a manutenção. Radial Pneus, Avenida Raufurquim, 1390. Telefone 17 3342 7744, Bebedouro. Muitas novidades para você. Aqui Ali Notícias, das 7 às 8 da manhã, pelo canal online aquialiradiotv.com. Aqui Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Além de conteúdo informativo, no aquialiradiotv.com, uma programação especial de músicas selecionadas dos gêneros pop, rock, sertanejo e muito mais. Aquialiradiotv.com, conectado com as novas tecnologias, profissionalismo em conteúdo de comunicação. Acesse aquialiradiotv.com. A edição de fevereiro da Aqui Ali está super especial. O dentista Dr. Euclides Gustavo Rossetti discorre sobre implantes e periodontia. Confira as novidades dessas duas especialidades e como é importante cuidar da saúde bucal mesmo em tempos de pandemia. Na página Estilo, Laís Santin aborda as tendências que prometem invadir o outono e inverno com base em referências nacionais e internacionais. Na coluna do psicólogo Marcelo Pelissari, saiba mais sobre o tema separação. Versatilidade na Aqui Ali de fevereiro. Crônicas sobre o cotidiano, jogo de palavras, valorização do idioma. A doutora em educação escolar, Rejane de Oliveira, analisa os impactos no setor com a introdução das tecnologias e a alteração no formato das aulas, de presenciais para remotas. Aqui Ali, a sua revista de Bebedouro e da região. O esporte em todas as modalidades. Informações selecionadas para você ficar bem informado. A noite de quarta-feira não foi nada boa para os times que estão no G4 do Brasileirão. Pela 35ª rodada internacional, Atlético Mineiro e São Paulo não venceram seus jogos. O Inter segue líder, 1 ponto na frente do Flamengo, e ambos vão se enfrentar na penúltima rodada numa possível decisão de título. No Beira-Rio, o Internacional perdeu a chance de abrir 4 pontos do vice-líder Flamengo ao ser derrotado pelo Sport por 2-1. O Inter estacionou nos 66 pontos, 1 a mais do que o Flamengo. Os times se enfrentam na penúltima rodada. Já o Sport respirou na luta contra o rebaixamento e chegou aos 41 pontos, assim como Fortaleza, que ganhou do Vasco da Gama por 3-0 na Arena Castelão, em confronto direto. O
O Gigante da Colina estacionou nos 37 e segue na zona de rebaixamento. Atlético Mineiro e São Paulo praticamente saíram ontem da disputa pelo título brasileiro. O Atlético ficou no empate sem gols com o Fluminense no Maracanã e o São Paulo empatou em 1-1 com o Ceará no Morumbi. Em um duelo direto pela 8ª colocação, que deve garantir vaga na Copa Libertadores, Corinthians e Atlético Paranaense fizeram um jogo emocionante na Neoquímica Arena e que terminou empatado em 3-3. A 35ª rodada do Brasileirão será encerrada apenas na próxima quarta-feira. Isso porque o jogo entre Coritiba e Palmeiras no estádio Couto Pereira foi adiado devido à participação do Verdão no Mundial de Clubes da FIFA. As informações esportivas são atualizadas e do seu interesse. Obrigada pela audiência. O Mundial Interclubes de Futebol, promovido pela FIFA e sediado no Catar, chega nesta quinta-feira à sua rodada final. Ao meio-dia jogam Palmeiras e Al Ahly do Egito. Às 15h, Bayern e Tigres do México decidem o título da competição. No jogo do meio-dia, que será disputado no estádio Cidade da Educação, em Rayyan, o Palmeiras tenta ao menos terminar esse torneio como terceiro colocado, já que desclassificado pelo Tigres nas semifinais, não conseguiu chegar à grande final diante do Bayern, como se esperava. No caso, esse jogo será uma espécie de prêmio de consolo para o Verdão, que mais uma vez não conseguiu disputar e vencer um torneio mundial organizado pela FIFA. Já o Bayern de Munique, um multicampeão e um dos melhores times de futebol desta temporada, já ganhou 5 títulos em 2020, vai tentar levantar o troféu de campeão pela 6ª vez. Nos últimos 3 jogos disputados, o Palmeiras decepcionou inteiramente dentro de campo. Jogou um futebol covarde que visou apenas não tomar gols e foi incapaz de apresentar um futebol bonito e eficiente, como um time que gastou milhões de reais no início desta temporada na contramão de um técnico estrangeiro, Alex Ferreira, e de alguns jogadores de bom nível deveria apresentar. No jogo desta tarde, diante do Al Ahly, a esperança é que esse futebol que o Verdão não conseguiu produzir até o momento surja de uma vez por todas nesta disputa e pelo menos consiga consolar os seus fanáticos torcedores que até agora ainda choram a desclassificação de seu time na partida diante do Tigres pelas semifinais deste torneio. A princípio, numa análise fria dos dois elencos, o Palmeiras é o favorito hoje diante do Al Ahly, mas diante das últimas decepções apresentadas, não dá para dizer que o Verdão vai vencer mesmo o jogo desta tarde no Catar. Na verdade, pode vencer, mas se a vitória for do Al Ahly, não fique surpreso. No jogo das 15h de hoje, entre Bayern da Alemanha e Tigres do México, a expectativa é de um bom jogo, onde o time do artilheiro Lewandowski leva um certo favoritismo, porque é tecnicamente superior ao seu adversário desta tarde. Mas é bom lembrar que a equipe mexicana está com sua autoestima reforçada, o que poderá lhe dar forças para ser mais ousado diante da equipe alemã. Uma surpresa do Tigres, portanto, não está totalmente fora de cogitação. Daí a expectativa de que esse jogo seja muito bem disputado, tenha um bom número de gols e mostre aos seus espectadores uma série de jogadas de qualidade dignas de 2 finalistas de um Mundial como este. E o Aqui Notícias termina. Obrigada pela sua audiência. Uma excelente quinta-feira para você. Até amanhã. Agora você está bem informado.
Aqui Ali Notícias. As informações que são do seu interesse. Obrigado pela audiência.